Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando os estudos das revistas espíritas, artigos e publicações. Você que está vindo e entrando nesse mundo nosso aqui de estudo da origem, história da doutrina espírita, seja muito bem-vindo. Nós somos um grupo de casas espíritas que se reuniu com a finalidade de levar a história da doutrina espírita através da revista espírita. Uns ensinos profundos que, inclusive, muitos deles estão contidos nas obras básicas, obras póstumas, Céu e Inferno, muitos artigos publicados por Kardec aqui, nesse jornal, nesse periódico, estão lá. Nos reunimos as casas espíritas, Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, aqui da cidade de Birigui, juntamente com a Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec e o Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Guararapes, e também o canal espírita Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes. Todos essas casas e esse canal tem no YouTube e no Facebook. Se você está chegando agora pela primeira vez, dê o seu like, compartilhe, indique se isso for bom para você, para que a gente possa continuar em evidência e aparecendo mais vezes. Assuntos importantes precisam estar em destaque. Diante de tantas notícias ruins que a gente encontra no mundo da internet, nós precisamos colocar mais notícias boas. Nós estamos estudando a Revista Espírita número 9, ano 1, 1858. Número 9, porque nós estamos no mês de setembro. Já vimos a propagação do Espiritismo, já vimos Platão, a doutrina da escolha das provas, também vamos ver hoje, um aviso de além-túmulo e os gritos da noite de São Bartolomeu. É este nossa programação de hoje. Estaremos juntos agora, iniciando, e eu desejo que todos nós saiamos daqui com esse conteúdo, levando conosco ensinamentos e trazendo para o nosso dia atual, a fim de que possamos mudar algumas coisas, porque a doutrina espírita está para transformar pessoas, modificá-las, despertar consciência. E Kardec tem esse papel fundamental como precursor, como codificador da nossa doutrina. Ele nos apresenta. E ele usou todos os recursos possíveis daquela época. Como não tinha internet, então ele criou esse jornal, esse periódico. Então vamos lá? Vamos estudar? Hoje nós vamos verificar a história um aviso de além-túmulo. Kardec, ele usava todos os recursos, como eu disse agora há pouco, para poder tirar a dúvida e levar ao conhecimento das pessoas a doutrina espírita. E ele narra nessa publicação desse artigo, que tem como título Um Aviso de Além-Túmulo, dizendo que o seguinte fato foi relatado pela Patrie. Patrie era um jornal diário de Paris que havia sido fundado lá pelos idos de 1841. Nós estamos falando de 15 de agosto de 1858, quando ele se deparou com esse jornal. Kardec, ele usava o jornal como fonte para documentar e analisar casos assim estranhos, fenômenos paranormais que ocorriam na Europa e no mundo. Ele usava o jornal popular, o jornal daquela época,
para poder tirar e extrair de lá contos paranormais, fenomenais, e trazer explicações fundado na doutrina espírita. Veja, quanto trabalho que tinha, né? Quanta leitura que ele tinha que fazer, porque fora o fato dele estudar tudo que ele estudava, ele tinha que acompanhar as notícias, né? Além do que, ele ainda era professor, né? Tinha lá a sua carreira profissional que precisava ser mantida. Então, os recursos naquela época eram muito escassos. Eu imagino a dificuldade. Então, isso são fatos históricos que pode enaltecer o trabalho muito dedicado, até a ponto de sacrificar sua própria saúde, de Kardec. Não o santificando ou endeusando, mas valorando a atuação dele, o esforço, a dedicação para nos apresentar algo que serve como consolador. Porque Jesus mesmo disse: Eu vos enviarei outro consolador. Então, é isso que a gente precisa trazer para junto de nós, esse discernimento, esse entendimento, tá bom? E assim, eu vou ter que ler, porque é uma história que ele conta aqui, né? Então vamos lá. Kardec conta, extraiu desse jornal Patrier, essa história que é intrigante. E depois ele faz um comentário trazendo explicações à luz dos ensinamentos da doutrina espírita trazida pelos espíritos, né? E aqui ele conta assim, né, que, que o jornal mesmo menciona que num outro dia havia trazido uma história que entreteve, que ele conta aqui que chegou a Paris, uma pessoa contou para ele, para esse interlocutor que está contando essa história no jornal, uma anedota que ele considerou maravilhosa, maravilhosa, que certamente causaria até arrepios, né? Mas que ele esqueceu de anotar, então que ele ia usar da memória dele. Né? E ele fala assim: mas cometi a imprudência de confiar em minha memória detestável, que lamento profundamente. Então temos algo em comum. Mas enfim, né? Vamos lá, a história é a seguinte: enfim, seja como for, eis a aventura provando seu desenlace que hoje, 15 de agosto, quando ele foi feita essa publicação no Patrier, que é o jornal diário lá de Paris, né, incontestavelmente é um fato. Ele omite os nomes. Então ele começa a história dizendo assim: o senhor de S, né, não menciona o nome, né, nome histórico ainda hoje levado em consideração, que era uma pessoa muito conhecida naquela época, naquele período, era oficial durante o diretório. Fosse por prazer ou por necessidade de serviço, dirigia-se à Itália. Então, esse senhor de S, que era um oficial, né, durante o período lá, um oficial, provavelmente da guarda, do exército daquela época, dirigia-se à Itália. Em um de nossos departamentos centrais, foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por encontrar um abrigo numa espécie de barraca, de aspecto suspeito até, onde lhe ofereceram uma ceia de má qualidade e um catre no celeiro. O catre é uma cama, aquela cama dura mesmo, seca, no celeiro. Mas ele, habituado à vida de aventuras e ao rude ofício da guerra, o senhor Dias comeu com apetite, deitou-se sem murmurar e dormiu profundamente. Seu sono foi perturbado por terrível aparição. E aí começa a nossa história. Viu um espectro levantar-se na sombra, marchar pesadamente em direção ao seu grabato. Grabato, esse termo era utilizado para designar uma cama pobre. Enfim, é onde ele estava, né? E deter-se à altura da cabeceira, ou seja, aquele espectro
chegou e foi à direção dele, parou na cabeceira da cama. Era um homem de cerca de 50 anos, cujos cabelos grisalhos e embaraçados estavam vermelhos de sangue. Apresentava o peito nu e a garganta enrugada estava cortada e as feridas abertas. Permaneceu em silêncio por alguns instantes, fixando os olhos negros e profundos sobre o viajante adormecido. Depois, sua pálida figura se animou e suas pupilas brilharam como dois carvões ardentes, parecendo esforçar-se com muita dificuldade e com uma voz surda e estremecida pronunciou estas palavras estranhas. Conheço-te. És soldado como eu e também como fui. Homem de coração, incapaz de faltar com a palavra. Venho pedir-te um serviço que outros já me prometeram, mas não cumpriram. Estou morto há 3 semanas. O dono desta casa, auxiliado pela mulher, surpreendeu-me durante o sono e cortou-me a garganta. Veja, só para a gente fazer um parênteses para que a gente possa entender. O senhor D.S., que era um oficial da época, viajando, foi surpreendido pela noite e teve que dormir num lugar muito simples. Acolhido por aquela mulher e pelo marido, ele dormiu no celeiro. Durante o sono, o desdobramento do sono, ele começou a visualizar esse espírito que veio em sua direção. E aí ele está contando, espírito está contando ao senhor D.S. que havia sido assassinado pelo homem e pela mulher que o havia acolhido ali naquele local. E ele prossegue. Meu cadáver está escondido sob um monte de esterco à direita, no fundo do pátio secundário. Vai amanhã procurar a autoridade do lugar, trazendo contigo 2 gendarmes, que seriam 2 oficiais, né? E fazendo com que eu seja enterrado. O dono da casa e sua mulher se trairão e tu os entregarás à justiça. Adeus. Conto com tua piedade. Não esqueças a rogativa de um antigo companheiro de armas. Despertando o Sr. D.S., recordou-se do sonho que tinha tido naquele catre. Apoiou a cabeça no cotovelo e pôs-se a meditar. Sua emoção era viva, dissipando-se diante das primeiras claridades do dia como ateliê. Disse, um sonho? Deverei me inquietar com um sonho? Ignorando o que se passava em seu coração e escutando apenas a voz da razão, afivelou a mala e continuou sua viagem. No final do dia, chegando à sua nova etapa da viagem, parou para passar a noite num albergue. Mal, porém, havia fechado os olhos, o espectro apareceu-lhe uma segunda vez, triste e quase ameaçador. Surpreendo-me e me aflijo, disse o fantasma, de ver um homem como tu perjurar e faltar o seu dever. Estava bravo com ele. Esperava mais de tua lealdade. Meu corpo está sem sepultura, vivem em paz meus assassinos. Amigo, minha vingança encontra-se em tuas mãos. Em nome da honra, eu te intimo a que volte atrás. O Sr. D.S. passou o resto da noite em grande agitação, perturbado realmente com aquele pesadelo novamente. Rompido o dia, envergonhou-se de seu pavor e continuou a viagem. Então ele ainda continuou em negação. Desta vez o fantasma estava mais lívido e mais terrível. Um sorriso amargo percorria seus brancos lábios. Falou com voz rude. Creio que te julguei mal. Teu coração como o dos outros. Parece insensível às súplicas dos infortunados. Venho invocar o teu auxílio pela última vez e fazer um apelo à tua generosidade. Retorna a tal lugar, ele deixa o nome em branco, vinga-me ou se para sempre maldito. Dessa vez o Sr. D.S. decidiu retomar o caminho de volta até o albergue. Suspeito.
onde havia passado a primeira de suas lúgubres noites, ou seja, ele teve algumas noites perturbado por esse espírito. Dirigiu-se à residência do magistrado e no lugar aonde ele retornou e pediu 2 gendarmes, 2 oficiais. À sua vista, dos 2 policiais, os assassinos empalideceram e confessaram o crime como se força fruto superior lhes houvesse arrancado essa confissão fatal. O processo foi instruído rapidamente, tendo sido eles condenados à morte. Na época, a condenação à morte era algo muito comum. Quanto ao pobre oficial, cujo cadáver foi encontrado sob um monte de esterco à direita, no fundo do pátio secundário, como havia descrito, foi sepultado em terra santa e os sacerdotes oraram pelo repouso de sua alma. Havendo cumprido sua missão, o senhor de S apressou-se em deixar a região e correu para os Alpes, sem olhar para trás. A primeira vez que repousou numa cama, o fantasma ergueu-se novamente ante seus olhos, não mais o fazendo com ferocidade e irritação, porém mais suave e benevolente, dizendo-lhe: muito obrigado, obrigado, irmão. Quero agradecer o serviço que prestastes. Mostrar-me-ei a ti, uma vez ainda, uma só, 2 horas antes da tua morte. Virei avisar-te. Adeus. E o senhor Jesse tinha então cerca de 30 anos. Durante igual período, nenhuma visão veio perturbar a inquietude de sua vida, ou seja, durante mais 30 anos, ele nunca mais teve visão nenhuma. Mas no dia 14 de agosto, de um período longo pela frente, véspera da festa de Napoleão, o senhor de S, que permanecia fiel ao partido bonapartista, que é o partido de Bonaparte, Napoleão Bonaparte, tinha reunido um grande jantar com várias pessoas de antigos soldados do Império, da época que ele servia. A festa fora muito alegre e o anfitrião, embora velho, estava bem conservado e com boa saúde. O anfitrião era ele. Com 60 anos era considerado velho, né, naquela época. Né? E encontravam-se no salão e tomavam café. O senhor Jesse, que é o protagonista dessa história, teve vontade de cheirar rapé e lembrou-se de que havia deixado a tabaqueira no quarto. Como tinha por hábito servir-se dele mesmo, deixou seus amigos ali por alguns instantes e subiu até o primeiro andar da casa onde ficava o quarto. Não havia levado luz. Quando penetrou no longo corredor que dava acesso ao quarto, deteve subitamente e se viu forçado a apoiar-se na parede. Diante dele, na extremidade da galeria, deparou-se com o fantasma do homem assassinado que, não pronunciando qualquer palavra, nem fazendo gesto algum, desapareceu logo depois. Era o aviso prometido. Por ter bom ânimo, após um instante de desfalecimento, o senhor de S recobrou a coragem e o sangue frio, marchou para o quarto, apanhou a tabaqueira e desceu para o salão. Ao penetrar ali, não deixava transparecer qualquer sinal de emoção, misturando-se à conversação durante 1 hora e revelando todo o seu espírito e a mesma jovialidade habitual. À meia-noite, os convidados se retiraram. Sentou-se, então, passando 3/4 de hora em recolhimento. Depois, havendo posto ordem em seus negócios, embora não sentisse nenhum mal-estar, ganhou seu quarto de dormir. Quando abriu a porta, um tiro o estendeu morto. Exatamente 2 horas após a aparição do fantasma, conforme o fantasma havia prometido que faria. A bala que lhe despedaçou o crânio destinava-se ao seu criado Henri Daudiguier, fazendo questão de cumprir a promessa que havia feito ao jornal de narrar alguma coisa que emocionasse os leitores. Teria esse autor tirado essa história de onde? Que história com E, em sua fecunda imaginação, ou seria ela verdadeira? Kardec indaga isso. Então, nessa história,
desse oficial que teve essas visões durante o sono e depois, no final, quando ele cumpriu o que havia prometido, o espírito havia prometido que viria 2 horas antes dele desencarnar, e assim aconteceu. Kardec está perguntando, a história é imaginária? Né? Da onde que ele tirou isso? Isso tudo, lembrando novamente que estava contido num jornal diário de Paris. Até que continua. É o que não poderíamos garantir. Não tem como garantir se é verdadeiro ou não, diz Kardec. Aliás, esse ponto não é a perspicácia real ou fictícia, o essencial é saber se o fato é possível. Pois bem, não hesitamos em dizer, sim, os avisos de além-túmulo são possíveis. E numerosos exemplos, cuja autenticidade não poderiam ser posta em dúvida, aí estão para atestar. Então, ele está comentando aquela história postada num jornal popular, num jornal diário, muito famoso e conhecido e lido por toda Paris, por toda a França, praticamente. Né? Se, pois, a anedota do senhor Henri Daguier é apócrifa, ou seja, imaginária, falsa, muitas outras do mesmo gênero não o são. Diremos mesmo que esta nada oferece de extraordinário. Ponto. A aparição ocorreu em sonho, circunstância muito comum quando é notório que podem produzir-se à vista durante o estado de vigília, desdobramento do sono. O aviso no instante da morte nada tem de insólito, explica Kardec aos leitores da Revista Espírita, mas os fatos desse gênero são muito mais raros, porque a providência, em sua sabedoria, nos oculta o momento fatal. Então, ele encontra uma raridade ali no fato de ter determinado o momento do desencarne, do desenlace. Por quê? Porque não é comum ser revelado a quem quer que seja esse tipo de momento, para não causar problemas para a própria pessoa. Né? Não é senão excepcional que ele nos pode ser revelado e por motivos que são desconhecidos. Né? E aí ele conta um outro caso de um certo senhor que era presidente do Tribunal de Comércio de Bolonha, que nasceu no dia 12 de julho passado, que faleceu no dia 12 de julho passado, nasceu, né, nas seguintes circunstâncias. A sua esposa, que havia falecido há 12 anos atrás, e cuja morte ainda causava constante pesares ao senhor presidente do tribunal, que é o Ablet, né? Meu francês não é muito bom, gente. Então, tivemos uma quedinha, mas nós já retornamos. Então, o presidente do Tribunal do Comércio de Bolonha, que faleceu no dia 12, ele ainda sentia falta da sua esposa, que havia falecido 12 anos antes. Né? E aí, apareceu-lhe durante 2 noites consecutivas, nos primeiros dias, a sua esposa mesmo, desculpa, dizendo-lhe: Deus apiedou-se de nossos sofrimentos e da saudade que sentimos um pelo outro e deseja que em breve estejamos reunidos. Acrescentou ainda que em 12 de julho seguinte era o dia marcado para essa reunião e que, em consequência, devia preparar-se para ela. Olha aí, um outro caso aonde, contado no jornal Patrier, narra especificamente o momento do desencarne da pessoa. E realmente, desse momento, desde esse momento, operou-se no senhor presidente do comércio uma certa mudança, né? Notável, incrível, segundo Kardec fala. Ele definhou dia a dia, logo tomando o leito e sem qualquer esforço, sem sofrimento algum, no dia marcado, exalou o derradeiro suspiro nos braços de seus amigos.
Em si mesmo, o fato é incontestável, aconteceu mesmo. Está ali narrado no jornal, público e notório. Mas a circunstância desse fato, da data, é que despertou esse grande conhecimento. E aí Kardec quer explicar isso tudo, né? Em si mesmo, o fato é incontestável, diz ele. Os céticos poderão discutir a causa e que não deixarão atribuir a imaginação. É a imaginação. Né? E também ele sabe até, ele menciona aqui, que às vezes a imaginação pode realmente causar aqueles ledores de Buenadicha, que é os ciganos, que lê a sorte, foram, muitas vezes, narraram isso e causou impressões, deixando a pessoa super excitada pela ideia, que realmente causou até alteração radical. Por mais de uma vez, o medo de morrer provocou realmente a morte. Esse negócio de medo de morrer realmente acontece. Tem gente que morre por medo de morrer. Né? Algum órgão que não está bem, em decorrência daquela modificação e aceleração constante, o pavor que vem dentro, causa alguma coisa. E é essa explicação que Kardec traz em relação a isso. As circunstâncias não são as mesmas da primeira história e dessa segunda, diz Kardec. Né? Os que se aprofundam nesse fenômeno do espiritismo podem perfeitamente dar-se contato acerca desses fatos. Quanto àqueles que são céticos, não creio, logo isso não é possível, dirão eles. Né? Mas, interrogados os espíritos a respeito dessas duas histórias, eles responderam: Deus escolheu esse homem que era de todos conhecido, a fim de que o acontecimento se espalhasse e provocasse reflexão. Olha o objetivo. Os incrédulos incessantemente pedem provas. Deus lhes dá. Oferece a cada momento, através dos fenômenos que surgem por toda parte, a eles. Porém, aplicam-se estas palavras: têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. E aí ele encerra esse artigo. Muito interessante isso, né? Os fatos postados, publicados num jornal periódico que não tem conotação nenhuma com a doutrina ou filosofia, estudados à luz da doutrina espírita, trazem ensinamentos muito peculiares e importantes para a construção da doutrina, da filosofia que estava sendo implementada nos idos de 1858. Ainda no princípio, nós só tínhamos publicados ali o jornal, o Livro dos Espíritos. E havia um outro estudos sobre manifestações de além-túmulo, que depois foi substituído pelo Livro dos Médiuns. Então, nós não tínhamos ainda uma notoriedade, estava sendo construída pelo nosso Kardec, que nos apresenta esse fato histórico muito intrigante e importante para a gente. E o outro caso que a gente quer ainda aproveitar para a gente estudar hoje são os gritos da noite de São Bartolomeu. É o outro tópico desse nosso estudo de hoje. Né? É interessantíssimo isso. Eu vou ler e vou contar o que está acontecendo aqui para a gente poder estudar e pensar e refletir. Os gritos da noite de São Bartolomeu de Saint-Fou em Histoire de l'Ode do Saint-Spirit, ou seja, histórias contadas pela Santa Igreja, né? Na edição de 1778, cita a seguinte passagem retirada de uma coletânea escrita pelo Marquês Christophe Juvenal de Ursins, tenente-general do governo de Paris, lá pelos fins do ano de 1572, e imprimida em 1601, bastante tempo antes de Kardec. Essa história da noite de São Bartolomeu eu vou contar já. Mas primeiro vamos aos fatos aqui. Tá? Traz aqui a seguinte informação. No dia 31 de agosto de 1572,
8 dias após o massacre de São Bartolomeu. Por que 8 dias? Porque o massacre de São Bartolomeu aconteceu na madrugada do dia 23 para o dia 24 de agosto de 1572. Foi uma noite terrível. Foi uma coisa assim triste, um marco muito triste na história da humanidade, que eu vou relatar já já. Mas primeiro vamos ver a história. Nesse dia, no dia 31 de agosto, 8 dias após, conta esse nosso general, comandante, né, que ele havia ceado no Louvre, nas dependências da senhora Fieschi. O calor tinha sido grande durante todo o dia. Conta ele que eles se sentaram sobre uma pequena latada, ou seja, eles acendiam uma lata, um tambor e ficavam ali às margens do rio Sena para aspirar o ar fresco. E de repente, não mais que de repente, ouviram no ar um barulho horrível de vozes tumultuosas e de gemidos misturados a gritos de raiva e de furor. Eles ficaram imóveis, tomados de pavor, olhando um para o outro, mas sem coragem de falar nada. Creio que esse barulho, diz ele, tenha durado cerca de meia hora, olha só, meia hora, 30 minutos, esse barulho horrível acontecendo, de vozes gritando com raiva, com desespero, misturado a desespero. E aí acrescenta ele que, por certo, o rei Carlos IX também o ouviu, ficou apavorado. Não dormiu mais durante o resto da noite e, embora não comentasse o fato no dia seguinte, perceberam-lhe o ar sombrio, pensativo e alucinado. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulo, seguramente este é um deles, atestado por Henrique IV. Conforme a Bernet, no livro 1, capítulo 6, página 561, esse príncipe várias vezes nos contou entre seus familiares e cortesãos mais chegados, e que tem várias testemunhas vivas daquela época, né, que se sentirem ainda tomadas de pavor e se sentiam ainda com medo, que 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, viu uma grande quantidade de corvos apoleirar-se. Corvos é aquela ave negra, né, grandona, mais encontrada na Europa e na América, na América do Norte, Estados Unidos, né? Então, essa ave até foi associada a muitos filmes de terror, né? Viu uma grande quantidade de corvos empoleirar e se crucitar sobre um pavilhão do Louvre. Tem o Museu de Louvre, tem aqueles lugares lá na França, muito conhecido. Que nessa mesma noite, 2 horas após haver deitado, Carlos IX saltou de sua cama, fez-se levantarem os que estavam em seu quarto e ordenou verificassem o que por ali se passava, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes a gemerem, tudo semelhante ao que percebera na noite do massacre, que inclusive foi determinado por ele, Carlos IX, rei Carlos IX da França. Que todos esses gritos eram tão impressionantes, tão marcantes, de tal forma articulados, que Carlos IX, julgando que os inimigos de Montmorency e de seus partidários os haviam surpreendido e os atacavam, enviou um destacamento de seus guardas para impedir esse novo massacre, que os guardas informaram que Paris estava tranquilo e que o barulho que se ouvia permanecia no ar, não tinha nada, né? Aí faz uma observação aqui, Kardec. O fato narrado por Sainte-Foy e Juvenal de Uzins tem muita analogia com a história do fantasma da senhorita Clairon, relatado lá no número de janeiro, não sei se vocês lembram, mas vai lá em janeiro de 1858 que você vai ver. Fantasma da senhorita Clairon.
com a diferença de que nessa ocasião um único espírito se manifestou durante 2 anos e meio, ao passo que depois da noite de São Bartolomeu, uma quantidade inumerável de espíritos teriam feito o ar retinir apenas por alguns instantes. Aliás, esses dois fenômenos têm evidentemente o mesmo princípio que o dos demais fatos contemporâneos da mesma natureza que já relatamos aqui, deles não diferindo senão pelo detalhe da forma, ou seja, a quantidade grande de espíritos se manifestando para as pessoas. Interrogados sobre a causa dessa manifestação, vários espíritos responderam que era uma punição de Deus, o que é fácil de compreender. Tá, tudo bem. Então, nós entendemos aí, né? Nós entendemos que as pessoas, que esse próprio comandante, né, escrito pelo Marquês, aliás, pelo Marquês, o tenente-general do governo de Paris, Juvenal des Ursins, que ele também ouviu na noite, no dia 8 dias após. E o rei nono, o rei Carlos IX, da época, foi quem determinou o massacre da noite de São Bartolomeu. Sabe, o massacre da noite de São Bartolomeu é uma noite muito triste, né? Foi um episódio da repressão ao protestantismo, né? O protestantismo é uma forma de cristianismo que se originou com a reforma do protestante no século XVI, justamente o século onde nós estamos estudando, 1858, 1572, quando houve o massacre da noite de São Bartolomeu. Essa reforma dos protestantes é um movimento contra o que seus seguidores consideravam erro da igreja. Era uma manifestação contrária à interpretação da igreja. Os protestantes rejeitavam a doutrina católica romana da supremacia papal e dos sacramentos, né? Eles não aceitavam essa supremacia papal, esse endeusamento e dos sacramentos. O protestantismo começou nos idos de 1517, lá na Alemanha, com Martinho Lutero, que publicou suas 95 teses como uma reação contra os abusos na venda de indulgências pela Igreja Católica, que pretendia oferecer a remissão da pena temporal de pecados para seus compradores. Tem fundamento. Talvez seja aí até um nome. O termo, entretanto, deriva da carta de protesto dos príncipes luteranos na Alemanha de 1529 contra o édito condenando os ensinamentos de Martim Lutero como heréticos. A igreja considerou. Então, havia um conflito muito grande entre os católicos e os protestantes. Se fosse hoje, eu estaria junto com o Martim Lutero, né? Na minha opinião, essa questão de venda, de indulgências. Então, só quem vai para o céu, que eles confeccionavam, né? Aliás, se você estudar o livro Céu e Inferno, você vai encontrar ali a descrição do céu e do inferno, dos católicos, né, dos religiosos, e daqueles que não têm, né, religião alguma. Se você for comparar um com o outro, o inferno dos católicos é muito pior, né, muito pior. É um inferno muito horrendo. Então, os protestantes se insurgiram quanto essa supremacia papal, os sacramentos, né? E principalmente se insurgiram contra as indulgências, a venda de indulgências, a pena temporal, a compra desses benefícios, que provavelmente traria benefício só para a própria pessoa que tinha condição. E quem não tinha? Não ia para o céu? Então, tem assim um certo sentido hoje, analisando historicamente e vendo, né? Então, o massacre da noite de São Bartolomeu ocorreu na França. Esses assassinatos
engendrados pelos reis franceses católicos no dia 24 de agosto de 1572, na noite do dia 23 para o dia 24, e ficou a noite inteira e durou muito tempo, em Paris. Dia 24 de agosto é o dia de São Bartolomeu, né? Era um santo, né? Considerado santo pela igreja. Estima-se, não tem assim um dado histórico preciso, que entre 5.000 a 30.000 pessoas tenham sido mortas nessa noite em decorrência da ordem do rei Carlos IX, né? Também instigado pela sua mãe, Catarina de Médici, a rainha Catarina de Médici. Usualmente acredita ter sido instigado pela sua mãe. Não tem dados certos sobre isso, né? Eles determinaram a morte, direcionando toda a violência de turbas de católicos contra os huguenotes, que eram seguidores de Hugues, né? Protestantes calvinistas franceses, durante aquele período de guerras religiosas lá na França. Então, o rei Carlos IX e sua mãe Catarina de Médici ordenaram o massacre. Isso foi um período muito triste. Estima-se, repito, que esse massacre ele tenha tido como vítima, e não aconteceu só ali em Paris. Isso foi se desdobrando em outras províncias e outras cidades. Na verdade, o rei Carlos IX ordenou a matança de um grupo de líderes daquela época, huguenotes, que são os protestantes, né? Inclusive os seus líderes. E isso se espalhou por toda Paris, durando várias semanas. É um período muito triste. Dizem que... Então, daí aquela perturbação que Carlos IX sentiu, aquelas vozes que gritavam, a imagem dos corvos, dá a entender claramente a gravidade, né? E imprimiu nas mentes desses daí a noção do erro cometido, né? Porque nós tivemos muitos massacres, muitas guerras religiosas, não foi só lá, essa foi só uma noite, não menosprezando, mas eu fico entristecido de que a gente tenha experimentado esta história e outras tantas, que deve servir como aprendizado, né, para todos nós, porque realmente é algo muito triste mesmo, essa passagem, né? E aí, muito claro que ele, Carlos IX, quem determinou, junto com sua mãe, Catarina de Médici, e outros mais, aqueles que praticaram, ouvissem as vozes, o gemer, o desespero, a gritaria, o pavor, a raiva, tudo isso em relação à atrocidade cometida por esses conturbados religiosos, equivocados religiosos. Vejam, Kardec vem trazendo para a gente esses ensinamentos para que a gente possa entender a construção da história da doutrina espírita, e aí, desse modo, a gente vai aprofundando cada vez mais. Bom, a gente para por aqui hoje. Se você gostou, compartilhe. São histórias que relatam como que a doutrina espírita teve sua origem. E nós gostamos de história, gostamos de aprender e queremos trazer para junto de nós esses entendimentos. Se ficaram com alguma dúvida, coloque aí no chat que eu, com muita alegria, com muito carinho, responderei a todas elas. Nós estamos aqui para estudar e eu espero que a gente continue juntos. Um grande abraço e até a próxima semana.